Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, estou aqui mais uma vez para falar do meu primeiro livro, História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Eu já pensei várias vezes em criar um canal no YouTube somente para falar desse livro, porque, como eu falei, ele tem um público muito específico. Porém, com esse sistema de playlists do YouTube, eu separei aqui, esse é o segundo vídeo que eu falo desse livro. Eu tenho uma fanpage no Face e eu postava os vídeos direto lá, mas eu resolvi canalizar aqui por conta dessa questão das playlists, que daí tem um público distinto. Alguém pode seguir por conta desse livro ou por outros assuntos, né, que tem ali, coisa até meio pessoal minha. E daí eu achei muito interessante essa questão do YouTube, que foi até meu filho que falou, porque eu não sabia, mas eu pensava, por que não isso, né? Porque eu lido com tecnologia, meu mestrado, embora em letras, em jornalismo, é também ligado à tecnologia, na UTFPR, então a gente está sempre assim, lendo e vendo, né? Aprendendo sobre essa questão, e eu pensei, não é que já existia, aí foi falha minha, foi meu filho de 12 anos que disse, né, que existiam essas playlists. Então, nesse assunto, né, do livro História da Congregação Cristã, este é o segundo vídeo. Então é o seguinte, quem viu aquele vídeo, né, 85 pessoas, 2 comentaram, eu falei muita coisa dele e também disse que eu fui muito criticado por alguns e, ao mesmo tempo, o livro está sendo vendido, elogiado, né? Vendido no mundo inteiro praticamente. Então hoje eu vou dar 2 exemplos, um bom e um ruim. Eu pensei em ter um vídeo exclusivo, separar aqui, até por conta, vou ser bem sincero, essas críticas que eu recebo, elas têm 2 vertentes. Uma é do povo de fora da igreja, né, a congregação cristã que eu faço parte, porque eles distorcem a história. Ou eles não gostam da igreja, então eles atacam de algumas formas, basicamente dizendo que eu fiz isso a pedido do Brás, que é onde é a nossa central no Brasil, sendo que a igreja não tem nada a ver, ela não se envolve com isso, isso aqui é um trabalho meu material, mas eles dizem isso, que eu sou o pau mandado, digamos, para usar uma linguagem coloquial, e outros são historiadores que distorcem a história, interpretam ali segundo os seus interesses, também me atacam. Então, aquelas pessoas, né, que dizem que é uma voz paga, digamos, e outros que dizem que eu sou mentiroso, um monte de coisa. E tem aqueles no nosso meio que esses eu tenho vergonha de falar deles e expor, por isso que eu fico meio assim, eu vou mostrar 2 e-mails, um bom e um ruim. Eu acho que foi, né, de um que vai se encaixar nisso, eu acho que deve ser, pelo jeito que ele escreveu, né, um membro da igreja. Então, assim, quem viu aquilo que eu falei vai entender, né, porque muitas críticas eu sofri, tenho sofrido, muitas não, na verdade, muito pouco comparado aos elogios. Só que a crítica, eu tenho que falar, é subsídio para mais vídeos, sabe, eles acabam me dando material, sabe, infelizmente ou felizmente, eu não sei, tem isso também. Eu aprendi a lidar com a crítica porque você vê um monte de coisa ali. De início eu achava que era um zelo. Só que quando você vê a maldade, a perversidade de alguns, você vê não é zelo, é outra coisa, mas não é zelo a doutrina nossa, né? Então assim, eu vou dar uma pausa, eu vou ler 2 exemplos, um bom e um ruim. Então eu estou aqui na minha fanpage, né? Acho que a imagem não vai ficar tão legal, muito clara, e porém a minha já está meio escura. Eu vou ter que ver uns equipamentos aqui para dar uma melhorada nesses vídeos. Então assim, olha que bacana essa pessoa que eu tenho orgulho de saber que é da minha igreja. É um juiz, né, de direito, e ele é professor, né, da área dele, então vou ler aqui. Eu
poupei aqui o nome dele, eu poderia dizer, né? Porque é só elogio a esse cara, irmão. Olha só, meu nome é K, né? Sou músico da CCB e acabei de adquirir seu livro. Congrego na região do ABC Paulista e também sou um entusiasta da história da Igreja Cristã em geral, e em especial pela história da CCB, que é a nossa igreja, a Congregação Cristã no Brasil, CCB. Deus abençoe pela iniciativa, muito importante. Tenho vários livros sobre a história do cristianismo e, pesquisando na internet, me deparei com seu livro. Pela sinopse, já percebi que era uma obra que faltava sobre a história da CCB. Sou também juiz de direito em Diadema, São Paulo, e professor na área jurídica. Tenho um interesse especial sobre as relações entre direito e religião. Quem sabe um dia possamos trocar uma ideia a respeito. Né? Isso aqui, olha, me dá assim orgulho, e eu agradeço a Deus toda vez que eu vejo isso pela oportunidade que Ele me deu de escrever esse livro. Né? Agora eu vou dar um mau exemplo. Usam o nome de Jesus Cristo para ganhar dinheiro, cumpre-se as Escrituras, é o final dos tempos. Então, assim, veja bem, deixa eu voltar aqui. Como que eu vou abordar, né, esse vergonhoso comentário? Como eu falei no outro vídeo, a congregação não tem propaganda, não tem canal de TV, não faz nada em praça pública, não incomoda batendo de porta em porta, totalmente apolítica, não se envolve com outras igrejas, porque a doutrina dela é bem peculiar, é uma doutrina que eu admiro e eu amo de coração. Né? Para mim, para quem é leigo, eu vou dizer aquele cristianismo primitivo, aquela prática daquele primeiras comunidades cristãs. Como eu sei disso? Porque eu leio a Bíblia. Eu leio, desde criança eu leio muito. Eu me converti em 94, eu já era jornalista formado, já trabalhava. E eu tenho um perfil, né, como um intelectual, que eu ouso dizer que eu sou, que eu jamais iria... Isso é por misericórdia de Deus, não é mérito meu. Eu jamais ia cair numa igreja que tivesse interessado em outras coisas, que não fosse a minha questão espiritual. Que eu tivesse que pagar dízimo, nós não temos dízimo, ninguém recebe salário. Então assim, por que eu estou explicando isso para aquele leigo que está assistindo esse vídeo? Porque de início eu pensava, um comentário desse é um zelo. Só que é uma ignorância também, porque ele veio na minha página para comentar. Porque quando eu compartilho nos grupos, eu meio que sou maleável, porque eu fui lá e compartilhei. Aí eles atacam e eu tento, né? Agora não, ele veio aqui e escreveu isso. Então por que ele acha que eu estou comercializando o Senhor Jesus? Porque ele é ignorante. 23 anos de pesquisa, muito mais, gastei muito dinheiro, eu sou escritor. Esse é o meu produto, compra quem quer. É a história. Se ele quisesse saber da história, ele poderia comprar. Tem lugares que eu dou o livro para a África, para países pobres. Só que eu sou escritor, eu vivo de livros vendidos. Sou professor também, né, de inglês. E assim, no nosso meio, infelizmente, eu estou dizendo isso, não é para jogar pedra nos meus irmãos de jeito nenhum. Inclusive, essas pessoas fomentaram o material de uns youtubers aí que aproveita esse tipo de ignorância para atacar a igreja inteira. Só que não são todos. Você viu um bom exemplo do irmão que é juiz? Então, assim, é uma porção que eu via, né, tal, eles são zelosos e tal, só que assim, sabe, não vão ali a fundo ler as outras postagens. Tô toda hora falando, viajei, gastei, sabe? No nosso meio tem irmãos que têm produtos assim que vende, né? Como eu falei do cristianismo primitivo, nossas irmãs, elas cobrem a cabeça com véu no culto.
E o véu é vendido na igreja, no fundo bíblico, assim como Bíblia linária, a preço de custo, mas também é vendido. Mas tem aquelas irmãs que elas são costureiras, elas são modistas, elas fazem roupas, visando o nosso público, elas fazem um véu diferenciado, os irmãos fazem capa de Bíblia, fazem capa de inário, muitos outros produtos. Eu fui na central de Cascavel, tinha uma loja de terno, gravata, véu na frente da central. Uma vez eu falei para o irmão, você teria coragem de entrar lá e falar mal do dono da loja? Dizendo que ele está fazendo o quê? Mercenário. Me chamaram de mercenário, capitalista e tal. Então, assim, voltando ao que interessa, para aqueles que não conhecem, não pegue isso como exemplo. Pegue o irmão Juiz como exemplo. Tem muita gente inteligente, culta, muitos intelectuais nesse meio. E se alguém falou mal dessa doutrina, dessa igreja, venha nos conhecer. Você vai ver que não é nada do que está na internet, de jeito nenhum. Ou compra meu livro se você quiser saber da história. Agora, se quiser saber da doutrina, realmente leia a Bíblia e peça a luz divina. Eu falo da doutrina no livro quando ela está atrelada aos fatos históricos, porque tem hora que não dá para separar, porque a doutrina foi sendo construída ao longo do século, então eu tenho que falar um pouco dela. Porém, tem gente que entra em contato comigo, quem está observando, eu preciso comprar seu livro, estou chegando na igreja, conhecendo, estou gostando, daí eu digo, olha, não precisa comprar meu livro, leia a Bíblia. Nós não temos mais nada fora a Bíblia. Não é como outras denominações, a grande maioria, que ou eles têm os seus escritores, propriamente dito, que às vezes é até uma mulher, ou eles bebem na mesma fonte, ali um movimento santo que teve ali no início do século XX, 1917, foi um fervo, até na católica teve esses movimentos assim de modernizar muita coisa, eles bebem nessa fonte. E é daí que eles nos atacam. Eles nos atacam, inclusive historicamente, que está atrelado, como eu falei no início desse vídeo, aquele povo que me ataca ou pela questão de distorcer a história ou porque não gosta da gente, porque sabe que a gente não vai se unir com eles. Agora nós somos sectários, essas coisas que eles dizem isso para nós. Nós não somos, nós amamos todas as criaturas. Nós oramos por todos os homens na face da terra. Só que não podemos ser hipócritas. Eu não sou hipócrita. Se alguém vem e me pergunta, como eu estou falando aqui, você crê que essa é uma doutrina verdadeira? Eu digo, eu creio. Eu creio. Por misericórdia de Deus, eu tenho uma mente que foi iluminada. Já me chamaram de louco, de que eu fui arrebatado. Sabe, meus amigos, quando eu me converti, foram os primeiros a me atacarem. Esses amigos da época, que eu era recém-formado, que eu fiz muita amizade no meio de jornalismo. Hoje, eu estou terminando minha dissertação de mestrado, estou ligado a um mundo intelectual, uma produção, mas assim, dentro aqui do meu escritório, meio que eu não gosto muito de me envolver socialmente, assim, eu sou muito na minha, né? Mas eu não sou uma pessoa ignorante, eu leio desde criança, de tudo eu li. E assim, resolvi escrever esse livro porque essa história me encantou, materialmente falando da história. Eu queria saber das coisas, ninguém me dava resposta, eles não sabiam. E eu comecei a pesquisar. Eu já falei no primeiro vídeo, vou colocar, nem precisa do link, tem poucos vídeos. Teve o primeiro, esse é o segundo, está aqui na playlist, vocês encontram. Nem vou colocar link aqui embaixo. Então assim, tenho muito orgulho de ter escrito esse livro. É um livro de quase 400 páginas. Deixa eu pegar mais um aqui, muito bem acabado, muito bem feito, modéstia à parte, muito elogiado. Muitas pessoas entram em contato comigo me elogiando, sabe, assim. Então os ataques são poucos, sabe, eu acho assim, com o passar do tempo as coisas foram ficando mais esclarecidas, assim, mas ainda tem esse tipo de gente, infelizmente, Então é isso, desculpa o desabafo, mas eu vou começar a postar vídeo e daqui eu vou colocar na minha fanpage e esse vai ser o canal. Boa noite a todos, estou gravando à noite, já vou, 8h30 eu vou dar aula de inglês,
Então, assim, estou sempre fazendo algo, trabalhando, pesquisando, né? Escrevendo, e esse foi o meu primeiro livro, com muito orgulho, e agradeço a Deus por ter me dado condições de escrevê-lo. Li tudo que foi publicado, livros em vários idiomas, trabalhos acadêmicos, entrevistas com os pioneiros nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, muita coisa, muita, uma coisa que não foi feita. Bom, vocês viram ali o irmão Juiz dizendo, né, que ele viu que era o que faltava, né? Então é isso, sempre dialogando com os fatos históricos também. Eu falo no primeiro vídeo, se aconteceu na Terra, ele dialogou com muitos fatos históricos, as guerras, as revoluções, até o naufrágio do Titanic, houve um caso ali do navio que socorreu sobreviventes, dois irmãos estavam lá, inclusive o irmão Luiz de Franciscon, que é quem trouxe essa doutrina, evangelizou aqui no Brasil. Ele estava no Carpathia, o navio que socorreu sobreviventes do Titanic. Quase ninguém sabe disso. E na hora de atacar, os ignorantes atacam. Então, né, eu gostaria de não ter que falar isso, né, mas a grande maioria não são ignorantes, graças a Deus. Por hoje é só, nos vemos por aí.